mais uma aula aqui do IEGF sobre um tema maravilhoso que nós iremos trabalhar hoje. Meu nome é Fátima Guedes, como sempre vocês já sabem, me conhecem. E conhecem a mim também, né? Com certeza. Sim, todo mundo já sabe, então eu sou Bianca Branco, nós vamos falar sobre didática do ensino superior. E nós praticamos didática do ensino superior? O tempo inteiro. Agora, essa didática é a ideal? Nós temos que ver, para isso que nós estamos aqui, para tirar essas dúvidas e para conversar um pouquinho com vocês sobre isso também. E todo o contexto do trabalho docente, ele está pautado, né? Eu preciso conhecer o que eu posso fazer. E o primeiro ponto, professora Fátima Guedes, é saber a diferença entre ensino e aprendizagem. Exatamente. Por isso que no seu material, quando você conferir os nossos slides, vocês vão saber que ensino é uma transmissão de conhecimento e de informação ou esclarecimentos úteis e indispensáveis à educação ou um fim determinado. E a aprendizagem, Bianca? A aprendizagem é esse processo, né, pela qual todas as pessoas, eu não quero aprender. Você aprende querendo ou não. Agora ou daqui a pouco você vai aprender. Então é o processo, tanto teórico quanto prático, que as pessoas precisam, que eles passam por isso. Realmente é muito interessante quando nós falamos de tudo isso, né? Então, para vocês verem, isso é muito importante. Por isso, para entender esse contexto, nós vamos falar sobre educação didática, andragogia, muito fantástico, né? Um nome diferente, mas que quer dizer que é a própria pedagogia. Então, vamos falar um pouquinho aí. Para as pessoas um pouquinho mais de idade, né? Uhum. E aí, nós estamos falando de aprendizagem, né? Eu aprendo quando eu sinto necessidade de aprender. Exatamente. Aí, esse processo é muito menos traumático, muito menos doloroso. Não tem aquele ditado, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor? O didático. É isso, estranho, né? É a necessidade. Exatamente. Okay? Uhum. Mas vamos clarear o que está ali na tela para eles? Nosso material. No material? Vamos lá? Educação é o ato ou o efeito de educar. É o processo de desenvolvimento das pessoas num processo global complexo. Então, nós temos aí a educação. E a didática? É a arte de ensinar. Você já parou para pensar que nem todo mundo gosta de matemática? Exato. E se o professor passar esse gosto dele para a criança, né? Exato. Ou se o profissional passar esse gosto dele para as pessoas que ele tem contato, ele vai influenciar. Então, a didática é a arte de influenciar pessoas. Exatamente. E são as estratégias, né? Exatamente. Que muitos professores precisam e necessitam utilizar para quê? Para que as nossas crianças, o nosso aluno, ele realmente veja sentido em tudo isso. Como fazer, né? São as fazer. técnicas que eu tenho à minha disposição para chegar no objetivo que eu quero, que eu predeterminei. Exatamente. E aí entra a teoria que nós podemos colocar em pedagogia, né? Uhum. Que é a teoria da ciência da educação e do ensino, em conjunto de outras doutrinas, princípios, métodos que a educação vai fazer com essa instrução dada, né? Bem interessante. Então, esse contexto é bacana, né? E melhor ainda é quando nós, docentes, estamos predispostos a aprender cada vez mais, né? E eu preciso diferenciar, a pedagogia, ela tem dois públicos específicos, né? A criança e a pessoa com mais idade. Então, a andragogia. Só para esclarecer que esse termo é diferente, mas não é tão... Vitalidade. Verdade. Exatamente. Então, didática é o principal ramo da pedagogia. Tá? Então, investiga os fundamentos e as condições, né, que eu tenho para transmitir, para passar esse conhecimento. É só na área da educação? Não. Eu utilizo didática em qualquer área de conhecimento. Exatamente. Certo? E torna, com certeza, o nosso trabalho mais eficiente, né? Quando eu tenho essa metodologia, quando eu assumo isso, eu busco meios para tornar mais eficiente o que eu estou passando, o que eu estou ensinando. E quando você fala de metodologia, Bianca, existem alguns objetivos. Você pode esclarecer ele aí para nós?
O primeiro objetivo é converter esses objetivos sociais, políticos e pedagógicos em objetivos de ensino. Ok. Então, para eu ensinar, eu tenho que ter um objetivo. Certo. Esse objetivo tem que estar bastante claro. Eu preciso selecionar o que eu vou ensinar. Exatamente. Quais são os conteúdos e quais os métodos que eu vou utilizar para atingir esse meu grande objetivo, que é a transmissão de conhecimento, que é colocar a pessoa, que é clarear para a pessoa o que ela quer aprender. E aí eu vou estabelecer os vínculos entre o ensino e a aprendizagem, né? Exatamente. Porque o que eu quero? Desenvolver as capacidades e as habilidades não só do meu aluno, como do meu cliente, como da pessoa que eu estou em contato. Ah, legal. Né? E lembrando sempre, né, que se tem todo esse desenvolvimento, eu preciso também ter, não posso esquecer, o foco, né, o objetivo e o planejamento. Exatamente. Então, se eu planejo, com certeza eu tenho objetivo e eu vou atingir o foco que eu quero. Eu utilizo isso só na minha vida profissional? Eu acredito que não, né? Nós já vimos, né, em outros módulos que eu utilizo esse conhecimento em todas as áreas da minha vida. Então, podemos dizer que a didática, ela é o princípio das normas, certo? Deve ser regulada num tipo de ensino que você vai aplicar para qualquer tipo de aluno, né? Ela nos dá essa visão geral da atividade do docente. Então, se eu tenho essa visão, com certeza eu vou atingir o objetivo que a escola e o aluno necessita nesse exato momento. É o que hoje se fala de visão global, né? Uma visão holística. E nós temos também didática especial, né? Será que é especial ou é espacial? É especial. É especial. Por que ele é especial? Porque eu vou estudar aí as dificuldades, os problemas que existem nesse processo. Correto. E problema específico de cada disciplina. Né? Então, por isso que é importante eu aprender a gostar do que eu estou estudando. Não é verdade? Então, eu tenho línguas, eu vou fazer a minha opção. Eu quero inglês, espanhol, mandarim, japonês, o que eu quero aprender. E a partir daí, eu vou estudar o que eu quero. E tem as didáticas especiais, como ciência, física, química, é toda essa área de exata que a maioria das pessoas gostam, né? Só que não. Exatamente. E que é importante o que você falou e nós frisarmos, né? Existe a didática e eu preciso da didática para cada faixa etária. Então, se eu tenho uma didática para trabalhar com a educação infantil, né? Com o ensino médio, e é essa que vocês estão vendo, que é realmente a didática para nós trabalharmos em ensino superior. Correto? Até aí? Então, isso significa que eu preciso adequar as minhas metodologias, a minha didática ao meu público. Exatamente, porque senão eu vou estar fora. Não adianta falar assim, eu tenho didática. Não, é diferente. Eu tenho a didática para trabalhar em que área? Agora, por isso que nós estamos falando, a didática do ensino superior. Então, eu preciso estar bem focado nisso aí, para que eu possa atender esse público, que são os meus alunos, não da educação infantil, correto? E aí nós temos aí esse resumo, né, que passa aí por tudo, por todo esse momento que nós estamos vivendo e nas décadas ao qual nós vivíamos também. Que nós vamos, assim, pedir para que vocês acompanhem aí o material de vocês e dê uma lidinha aí, porque nós só vamos citar algumas datas e vocês vão buscar um pouquinho mais, ok? Então a gente percebe assim, que dos anos 20 até os anos 50, a didática era tradicional, mas assim, já caminhando, né, por uma coisa mais intencional. Eu comecei a ver o meu aluno, o meu cliente, o meu aluno, a pessoa, de uma maneira global. Isso. Então assim, as pessoas, elas querem aprender. Então, a ênfase dos anos 60 a 80 era a produtividade, a eficiência, a racionalização, né, e o controle. Exatamente. Hoje, como que é hoje? Hoje é multifuncionalidade, né? Então tem que ser multi, né? É um processo de aprendizagem onde articula 3 dimensões: humanas, políticas e nunca esquecer, né? O configurador, que é o centro da sua matemática. Olha só que interessante. E isso é muito bom nós buscarmos e estarmos sempre de olho aí e pesquisarmos. Humano, político e o
centro, que eu acredito, né, a temática em si, né, essa temática não dizendo que é a matemática, e sim uma temática que você vai trabalhar, correto? Então é a dimensão, Corrigir, né? é a dimensão técnica, a dimensão humana e a dimensão política. Porque eu não posso dissociar essas três fases. Verdade. Nunca esquecer disso. Ok, pessoal? Então vamos dar uma paradinha aí para tomarmos uma água, né? Um cafezinho e daqui a pouco nós voltamos, damos continuidade. Tá bem? Até daqui a pouco.